Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a farmácia hospitalar. E para começar a nossa aula, vamos lançar duas perguntas. O que é a farmácia hospitalar? E o que faz uma farmácia hospitalar? Então, nessa aula, nós falaremos sobre o histórico, a definição, o objetivo, os tipos de farmácias, os tipos de produtos, a infraestrutura, os profissionais que atuam, as atribuições e a relação com os outros setores do hospital. Vamos começar falando pelo histórico. A profissão farmacêutica é uma das profissões mais antigas que existem. Na Idade Média, a medicina e a botica, elas desenvolviam-se de forma paralela. A botica eram as farmácias e os boticários, os farmacêuticos que nós temos hoje. Foi mudado apenas o nome. Então, havia um contato muito próximo entre os médicos e os boticários para selecionar os melhores tratamentos para o paciente. E o que utilizava-se bastante nessa época eram as plantas, né, para os tratamentos. No século XIX, a botica denominou-se farmácia e assumiu uma grande importância nos hospitais, porque além de ele guardar os medicamentos e fazer a dispensação desses medicamentos, a farmácia hospitalar ela era responsável também pela manipulação dos medicamentos. A partir de 1920, houve uma expansão da indústria farmacêutica. Então, aqui, como eles não precisavam mais fazer a manipulação dos medicamentos, as farmácias elas se converteram no canal de distribuição dos medicamentos que eram produzidos pelas indústrias. Então, nesse momento, as farmácias hospitalares elas não faziam mais a manipulação dos medicamentos, elas faziam apenas a distribuição, a dispensação dos medicamentos produzidos pelas indústrias para os pacientes. Nos Estados Unidos, entre 1920 e 1940, houve uma reorganização da prática farmacêutica e, nesse momento, surgiu a farmácia clínica. A farmácia clínica, ela visa fazer um estudo sobre a prescrição dos medicamentos aos pacientes, analisando então as interações medicamentosas, analisando as doses utilizadas pelos pacientes e observando, né, a prescrição de uma forma geral aos pacientes. Em 1950, no Brasil, os serviços de farmácia hospitalar, principalmente das Santas Casas de Misericórdia, né, e o Hospital das Clínicas da USP, eles passaram a se desenvolver muito nesse período e eles passaram a se modernizar. Em 1973, surgiu uma lei, a Lei 5.991, que estabeleceu que toda farmácia deve ser assistida por um farmacêutico responsável técnico. E a Universidade Federal de Minas Gerais, em 1975, introduziu no seu currículo o curso de farmácia e também a disciplina de farmácia hospitalar. Em 1979, foi criado o primeiro serviço de farmácia clínica no Hospital das Clínicas do Rio Grande do Norte, que hoje é o Hospital Universitário Onofre Lopes. Em 85, preocupado com os problemas de infecção hospitalar que estavam crescendo muito aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ele passou a incentivar a reestruturação das farmácias hospitalares, criando vários cursos de especialização nessa área. Em 95, foi criada a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que contribui bastante para a dinamização da profissão, para a produção técnica e científica nas áreas da assistência farmacêutica hospitalar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a definição da farmácia hospitalar. Então, o que vem a ser a farmácia hospitalar? Em 1973, o professor José Silvio Cimino, que é uma das referências na área da farmácia hospitalar,
ele disse que a função da farmácia hospitalar não é a produção dos medicamentos, mas sim atender às necessidades do perfil assistencial do hospital, em relação aos medicamentos e aos outros produtos farmacêuticos, principalmente os materiais. Em 1995, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, ela definiu a farmácia hospitalar como uma unidade clínica, administrativa e econômica, que é gerida por um farmacêutico, vinculada à direção do hospital, e ela é incorporada às demais unidades administrativas e também de assistência ao paciente. Então, dessa forma, nós podemos perceber que a farmácia hospitalar ela se preocupa com a assistência que é fornecida aos pacientes hospitalizados e não apenas com a provisão, né, dos produtos e serviços. Então, ela se preocupa com a assistência ao paciente e não só com a disponibilizar, né, os medicamentos e materiais para os pacientes hospitalizados. Então, aqui nós podemos falar um pouquinho também sobre as legislações nessa área da farmácia hospitalar. Tá? Temos várias legislações que falam, né, sobre a farmácia hospitalar, que dão as diretrizes, os direcionamentos para a farmácia hospitalar. Tá? Então, ele tem fala sobre o controle sanitário de comércio de drogas, normas para licitações, exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, aprova, né, o regulamento para os serviços de terapia antineoplásica, também fala sobre a manipulação, né, de preparações magistrais e oficinais nas farmácias de manipulação, a segurança ações, né, para a segurança do paciente, regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos nos estabelecimentos assistenciais à saúde, fala sobre a assistência farmacêutica, as atribuições clínicas do farmacêutico, fala também sobre a política nacional da assistência farmacêutica, a política nacional de medicamentos, as diretrizes e estratégias para a organização das farmácias nos hospitais e também dispõe sobre exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas. Falando um pouquinho agora sobre o objetivo da farmácia hospitalar. O objetivo principal da farmácia hospitalar é garantir o uso seguro e racional dos medicamentos que foram prescritos pelo médico. Para isso, é necessário planejamento na aquisição dos medicamentos e dos materiais hospitalares, para suprir a demanda e as necessidades dos pacientes hospitalizados. Temos também os objetivos básicos, que é desenvolver a seleção de medicamentos necessários ao perfil do hospital, tá? Ou seja, é fazer a padronização dos medicamentos, estabelecer um sistema eficaz, eficiente e seguro de distribuição de medicamentos. Aqui não importa, né, como esse medicamento será distribuído, se é a dose individualizada, coletiva ou dose unitária, mas tem que ser um sistema eficaz. Implantar um sistema apropriado para a gestão do estoque, fornecer subsídios para avaliação de custos com assistência farmacêutica, proporcionar um suporte para as unidades de produção da propedêutica e também da terapêutica. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os tipos de farmácias. Quais são os tipos de farmácias que existem dentro do ambiente hospitalar? Nós temos a farmácia central, a farmácia satélite e a central de abastecimento farmacêutico. Tá? São esses três tipos, né, de farmácias que nós temos no ambiente hospitalar. A farmácia central, ela destina-se ao armazenamento, ao fracionamento e à dispensação de medicamentos e materiais para as farmácias satélites. Ou seja, a farmácia central, ela vai abastecer de medicamentos e materiais às farmácias satélites. A farmácia satélite,
ela é uma farmácia que vai atender a grande demanda que há no hospital e não vai sobrecarregar a farmácia central. Então, as farmácias satélites, elas foram criadas para atender, né, setores críticos dentro do ambiente hospitalar. Tá? O centro cirúrgico, a emergência, a UTI. E cada setor dentro de um hospital, ele pode conter também uma farmácia satélite. Então, eu posso ter, se o hospital tem 5 andares, por exemplo, tem a maternidade. Na maternidade, eu posso ter uma farmácia satélite. Tem pediatria. Na pediatria, eu posso ter uma farmácia satélite. Faz atendimento a convênio, eu posso ter uma farmácia satélite. Faz atendimento ao SUS, eu posso ter uma farmácia satélite que vai fazer toda essa parte do atendimento ao SUS. Então, as farmácias satélites, elas vão distribuir tanto os medicamentos como os materiais para os pacientes que estão hospitalizados nos diversos setores dentro do ambiente hospitalar. Os objetivos da farmácia satélite é armazenar os produtos farmacêuticos para manter sua qualidade e integridade, fornecer medicamentos e materiais para os pacientes com agilidade. A Central de Abastecimento Farmacêutico, né, CAF, ela tem como principais funções receber os medicamentos, armazenar, controlar o estoque e distribuir os medicamentos e os materiais para as farmácias do hospital. Falando um pouquinho sobre os tipos de produtos que existem dentro de uma farmácia hospitalar. Dentro da farmácia hospitalar, nós temos vários tipos de medicamentos, vários tipos de materiais médicos hospitalares, e nós podemos também ter o setor de nutrição enteral e parenteral. Os medicamentos. Tá? Medicamentos, nós temos os mais variados tipos de medicamentos. Nós temos as cápsulas, as drágeas, os comprimidos, temos soluções que vão ser utilizadas por via oral, nós temos também os xaropes, temos os medicamentos injetáveis, temos os soros, temos os medicamentos utilizados, né, para via tópica, as pomadas, supositórios, tá? Os colírios, as soluções otológicas. Materiais, há os mais variados possíveis também, tá? Seringas, agulhas, né? Seringas de vários volumes, agulhas de vários tamanhos. Temos os equipos, macrogotas, microgotas, fotossensível, tem equipos para dieta, né? No caso aqui para dieta, ó, enteral. Temos os abocates, temos os scalpes, temos os polifix, tudo utilizado para o acesso venoso do paciente. Temos também as sondas, para fazer a aspiração das vias aéreas superiores, né, nos pacientes. Tem a sonda nasogástrica, tem os coletores de urina, tem as sondas Foley para utilizar, temos bolsas de colostomia, temos vários tipos de materiais cirúrgicos, né, de fios cirúrgicos. Há vários tipos também de agulhas para o processo anestésico. A nutrição enteral e temos também a nutrição parenteral. Normalmente a nutrição enteral, que é a medicação que é dada através de uma sonda nasoenteral, né, para o paciente, aquele paciente que não pode estar se alimentando, eles são conservados na parte de nutrição e dietética. Uma funcionária da nutrição e dietética vai fazer a preparação desse alimento, né, dessa nutrição, e vai disponibilizar ao paciente. Em alguns casos, quem faz a guarda, né, o armazenamento dessas nutrições enterais pode ser a farmácia também. E a nutrição parenteral. Tem alguns hospitais que trabalham com essa parte de nutrição parenteral. Quem faz a manipulação dessas nutrições é o próprio farmacêutico, sempre com o auxílio do técnico.
Essa nutrição parenteral são pacientes que não podem se alimentar e não podem também utilizar o estômago para armazenar esse medicamento. Por isso, essa nutrição parenteral, ela já vai ser aplicada direto na veia de um paciente, tá? A aplicação sempre vai se dar através de um catéter, né, venoso, tá? Para que o paciente receba essa alimentação via parenteral. Falando um pouquinho agora sobre a infraestrutura da farmácia hospitalar. Para o funcionamento da farmácia hospitalar, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar vai recomendar os seguintes ambientes: uma área para a separação dos medicamentos, uma área para o armazenamento, uma área para a dispensação e uma outra sala para orientação farmacêutica. É a quantidade mínima de salas para o funcionamento da farmácia hospitalar. Depois, se há outros tipos de atividades que são desenvolvidas pela farmácia hospitalar, é necessário outras salas. Por exemplo, se tiver uma manipulação de nutrição parenteral, se tiver fracionamento, reconstituição de medicamentos citostáticos e para misturas endovenosas, então deve existir dentro da farmácia hospitalar ambientes específicos para cada uma dessas atividades. Essas atividades não podem ser desenvolvidas todas juntas. Cada uma tem que ter uma sala diferente. Recomenda-se que a chefia da unidade conte, né, com um ambiente privativo e que haja recursos para as atividades de informação sobre medicamentos e correlatos, para trabalhar justamente nessa parte da farmácia clínica, né, e orientação para o pessoal da enfermagem, se tiver algumas dúvidas relacionadas aos medicamentos. Aqui, né, está o ambiente de uma farmácia hospitalar, com a parte, né, da dispensação de medicamentos, e a parte também de fracionamento, tanto de injetáveis ou pode ser também a parte de manipulação de citostáticos ou de uma nutrição parenteral. A parte aqui de fracionamento, né, de medicamentos e a parte aqui em cima do fracionamento de gotas, por exemplo, fracionamento de xarope, que tem que ser também em uma sala separada das demais atividades da farmácia hospitalar. A localização. Então, a farmácia ela deve se adequar ao tipo estrutural do hospital. Então, para a gente pensar onde que vai ser a farmácia, devemos pensar em alguns aspectos, como a facilidade de circulação e reabastecimento, porque na farmácia vai muitas pessoas da enfermagem, né? Vão pegar medicamentos, tem que abastecer a farmácia com os soros, com os medicamentos, com os materiais médicos hospitalares. Uma outra coisa que precisa ser pensado também é a equidistância das unidades usuárias e consumidoras. Qual é a distância da farmácia com os setores de enfermagem, por exemplo? Tem que ter um fácil acesso. Um certo grau de isolamento devido aos ruídos, quando tiver alguma produção industrial ou semi-industrial de alguma coisa, e o cheiro, né, poluição, também deve ser levados em conta isso. E outros critérios técnicos e critérios administrativos, né, que são importantes também para essa localização da farmácia. A área física. Então, a área física, ela se relaciona com o número de leitos hospitalares. De acordo com o professor, né, Silvio Cimino, ele fala que a farmácia hospitalar, ele deve ter 1,5 metros quadrados por leito. E o OPAS é 1,2 metros quadrados por leito. Para prever o dimensionamento da farmácia, eu preciso considerar qual é o número de leitos que tem no hospital. Porque quanto maior for o número de leitos que tem no hospital, pode ser maior ou menor o trabalho, né, as atividades desenvolvidas pela farmácia hospitalar. Um outro fator importante também é o tipo do hospital. É um hospital geral?
Ele atende pediatria, maternidade, a parte de ginecologia, cardiologia, infectologia, clínica médica, ou ele é um hospital especializado. Por exemplo, é uma maternidade. Então, tudo isso deve ser levado em conta. A especialização médica também são os tipos de médicos, né, que se tem dentro do hospital. Então, eu tenho um cardiologista, eu tenho um ginecologista, eu tenho um oftalmologista, otorrino, infectologista. Então, quais são as especializações que se atende no hospital? Qual a fonte mantenedora? O tipo de atendimento que se dá? É um hospital particular, é um hospital que atende convênio, é um hospital filantrópico que atende tanto o SUS como os convênios? Quais são as atividades que são desenvolvidas pela farmácia? E a região geográfica onde está localizado o hospital. Aqui tem um gráfico, né, que mostra um pouquinho o tamanho, né, a área de uma farmácia hospitalar, segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Então, essa área de recepção, a área de inspeção, ela precisa ter 10% da área de armazenamento. A CAF ela tem que ter 0,6 metros quadrados por leito. E vai também ter, né, na CAF, os imunobiológicos, que tem que estar presente no freezer ou geladeira, e os termolabs, que tem que estar presente na geladeira. Qual a quantidade de freezer, de geladeiras que eu preciso ter? Então, depende muito do tamanho do hospital. Tá? A farmácia satélite tem que ter em torno, né, de 20 metros, mais ou menos. A parte de manipulação de nutrição parenteral, dos citostáticos ou manipulação de outras misturas. Então, eles devem, né, possuir, no mínimo, uma sala de manipulação, uma sala de limpeza e de higienização dos produtos, uma anticâmara, que é onde vai fazer o vestiário, né, de barreira, a sala de manipulação, que deve ter no mínimo 5 metros quadrados, porque vai ter a presença também dessa capela de fluxo laminar. E, né, precisa ter também as outras áreas, por exemplo, se tiver, faz a diluição de germicidas, então precisa ter uma área equivalente a 9 metros quadrados, mais ou menos. Sanitários e vestiários, deve ter um sanitário, né, um vestiário para cada sexo. Então, o masculino e o feminino tem que ter uma copa. A farmácia ambulatorial deve possuir 60 metros quadrados. A central de fracionamento, 6 metros quadrados. A farmácia no centro cirúrgico tem que ter 20 metros quadrados. Falando um pouquinho sobre os profissionais. Então, quais são os profissionais que atuam no ambiente hospitalar, né, na farmácia hospitalar? A composição do quadro vai variar bastante, né, de acordo com o porte do hospital, com as atividades desempenhadas pela farmácia e com a complexidade de cada estabelecimento. Porque quais são as clínicas médicas que são atendidas dentro daquele ambiente hospitalar? Mas, de forma geral, a farmácia hospitalar ela deve contar com um farmacêutico para cada 50 leitos, um técnico de farmácia para cada 10 leitos, um almoxarife para cada 50 leitos. Isso tudo também está descrito nas normas da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Então, essas áreas, tá, ela pode mudar um pouquinho. Se você vê as regras, né, de 2008, ela é diferente das de 2017. A 2008, ela falava, né, bastante em números de leitos. A de 2017, ela já coloca, né, na área de dispensação. Então, cada área de dispensação, eu tenho que ter um farmacêutico em cada turno ou plantão, um farmacêutico para cada turno ou plantão noturno, então, diurno, noturno, o auxiliar técnico de farmácia em cada turno, diurno ou noturno. Só que isso daqui vai variar bastante de acordo com o número de leitos que se tem
dentro daquele setor. Quanto mais leitos eu tiver, maior a necessidade de mais profissionais atuando naquela farmácia, tá? Falando um pouquinho agora sobre as atribuições. A farmácia hospitalar, ela deve fazer a seleção dos medicamentos, dos germicidas e dos correlatos que são necessários para uso dentro do hospital. Então, precisa fazer a padronização. Todo hospital precisa ter uma padronização, tanto de medicamentos, de germicidas e de correlatos. Aquisição, conservação e controle dos medicamentos. O armazenamento de medicamentos deve seguir normas técnicas para preservar a qualidade, tanto dos medicamentos como também dos materiais. Manipulação, produção de medicamentos e germicidas. Não são todas as farmácias hospitalares que trabalham com essa parte de manipulação e produção. Pode ser, né, que algumas façam ainda, né, produzam, manipulam esses medicamentos. Estabelecer um sistema racional de distribuição de medicamentos para assegurar que esses medicamentos cheguem ao paciente com segurança, na hora certa e na dose certa também. Implantação de um sistema de informação sobre medicamentos para auxiliar na prescrição médica e em todo esse processo de administração dos medicamentos. Esse sistema de informação de medicamentos, ele vai passar informações referentes, né? Por exemplo, a nome comercial, nome genérico dos medicamentos, que hoje em dia tem muita dúvida em relação a isso, as dosagens, a posologia, efeitos colaterais, possíveis interações medicamentosas, processos de diluição dos medicamentos injetáveis, a estabilidade desses medicamentos, depois de diluído, quanto tempo eu posso estar utilizando esse medicamento, né, depois da diluição. Onde guardar esse medicamento? Então, são todos aspectos que devem ser considerados e a farmácia é responsável por passar esses tipos de informações. Então, de forma geral, as atribuições, né, da farmácia hospitalar é a seleção dos medicamentos, fazer a padronização dos medicamentos, fazer a programação da compra. Então, como que eu vou comprar esses medicamentos? A cada 15 dias, a cada um mês, uma vez por semana que esses medicamentos vão ser comprados? Ou eu preciso de um processo de licitação para a compra desses medicamentos? Aí o tempo é maior, então eu preciso pedir uma quantidade maior. Aí eu vou fazer a aquisição, vou fazer a compra desses medicamentos e dos materiais também. Depois que esses produtos chegaram, precisa fazer o armazenamento desses produtos. Depois do armazenamento, vai para a fase da distribuição. Então, a central de abastecimento farmacêutico, né, que é responsável pelo armazenamento desses produtos, eles terão que distribuir tanto para a farmácia central, como também para a farmácia satélite. A farmácia satélite e a farmácia central são responsáveis pela dispensação desses medicamentos aos pacientes. E durante todo esse processo tem algo também que é muito importante, que é a farmacovigilância. Então, se tiver algum tipo de problema relacionado ao medicamento que foi utilizado, seja efeitos colaterais, reações adversas, é necessário atuar no processo de farmacovigilância. Então, a farmácia ou outros setores do hospital, que pode ser a enfermagem ou os próprios médicos, eles podem preencher um documento, né, relatando todos os efeitos colaterais, reações adversas que o paciente teve com o uso de uma determinada medicação, mencionando a posologia utilizada, a concentração desse medicamento, a via que esse medicamento foi aplicado. E descrever também as intercorrências que aconteceram durante todo esse processo. Então, é uma parte que as atribuições na farmácia hospitalar, na verdade, elas funcionam, né, como uma engrenagem. Então, uma coisa está ligada, está vinculada à outra. E tudo precisa funcionar de forma adequada, porque se não tiver esse funcionamento adequado, quem será prejudicado é o paciente, né, o paciente que está hospitalizado.
falando um pouquinho também sobre a relação com outros setores. Então, a farmácia, ela se relaciona principalmente com o pessoal da enfermagem, se relaciona também com o setor médico e também com o setor administrativo, tá? Seja com recursos humanos, parte do faturamento, caixa do hospital, gerência do hospital, departamento de compras, tá? Então, a farmácia, ela tem uma relação com vários outros setores dentro do ambiente hospitalar. Isso porque a farmácia hospitalar, ela produz, né, um custo elevado para o hospital de forma geral, porque é onde se concentra toda a compra, né, desses materiais e dos medicamentos utilizados no ambiente hospitalar, que são produtos caros, né, com alto custo. Aqui está mais uma vez, né, alguns exemplos da farmácia hospitalar, da estrutura dessa farmácia hospitalar. Temos farmácias maiores e farmácias menores, de acordo com o número de leitos que essas farmácias vão atender. Tá? Muito obrigada pela atenção.